Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Tributário em Jogo. Hoje eu queria conversar com vocês rapidamente sobre a questão relativa aos benefícios e aos prejuízos de eventualmente utilizarmos, principalmente na tributação sobre consumo, uma alíquota ad valorem, que é a alíquota percentual, ou uma alíquota ad rem, que é o tipo de alíquota específica, que geralmente é um valor fixo a depender da quantidade e aí peso ou volume de um determinado produto. Pois bem, quando a gente tem uma tributação sobre consumo com alíquota percentual, a gente percebe sem maior dificuldade que existe um elemento aí de justiça na medida em que você tem uma retroalimentação continuada entre preço e tributo. Ou seja, quanto menor o preço que você conseguir praticar como contribuinte, menor será o tributo que você vai pagar, porque, afinal de contas, ele será um percentual em cima desse preço que você pratica. Por outro lado, na alíquota ad rem, não importa o preço que você pratica na venda de um determinado produto. A tributação será aquela fixa, será um valor pré-estabelecido em cima da quantidade de produto que você está vendendo. Um exemplo aqui típico é o ICMS. O ICMS, hoje em dia, ele é plurifásico, ele é não cumulativo e ele é tributado consoante uma alíquota ad valorem, ou seja, um percentual em cima do valor da venda. É claro que há diversos sistemas aí do ICMS, entre eles o mais famoso é o da substituição tributária, que pode ser para trás ou para frente. Em termos de tributação ad rem, você consegue encontrar exemplos dessa sorte de tributação, por exemplo, na CID Combustíveis e no PIS/COFINS monofásico concentrado. Se você pegar o PIS/COFINS, por exemplo, sobre etanol hidratado, ele é bifásico. Ele incide para o produtor e incide para o distribuidor. Você tem esses dois elementos da cadeia onerados pelo tributo e essa oneração se dá por um valor fixo a depender da quantidade de etanol que é operado por essas duas partes. Então, o que a gente percebe aí é o seguinte: se você pensar só em termos de justiça fiscal, aparentemente a alíquota ad valorem é aquela que funciona melhor, ela é aquela que nos permite observar com maior clareza a observância da capacidade contributiva e da justa tributação. Só que o mundo real, às vezes, acaba atrapalhando o que a gente tenta imaginar como ideal. E dou aqui um exemplo para vocês. Porque imagine agora que você tem um determinado produto que ele tende a um crescimento substancial de valor. Se você tiver uma tributação que seja ad valorem, ela vai retroalimentar com esse preço de modo que ele siga subindo, porque quanto maior o preço, maior será o tributo. Quanto maior for o tributo, vai retroalimentar no preço. É o que a gente chama de problema de Tostines, né? Você está gerando ali uma retroalimentação quase que infinita. Se o preço não travar por si, se algum elemento ou insumo do preço daquela mercadoria tiver um preço que seja estabilizado ou que seja reduzido, vai continuar essa retroalimentação negativa e o preço vai subir vertiginosamente. Foi o que aconteceu em 2021 e em 2022 com os combustíveis. Tanto que houve aí os períodos de congelamento, o convênio CONFAS 192 de 2021, o artigo 7º da Lei Complementar 192. Houve aí diversos movimentos para tentar travar essa subida de preços, porque, principalmente quando a gente fala de combustível, a gente gera uma pressão inflacionária muito grande, porque o combustível acaba sendo insumo para quase tudo. Se você pensar em termos de logística e em termos de indústria, a geração de energia também acaba constituindo esse tripé que depende do uso do combustível e acaba onerando toda a cadeia. Onera o alimento, onera os itens de construção civil, onera tudo que é básico para a sociedade. E a solução pensada para esse tipo de problema, que, diga-se a verdade, não é apenas circunstancial, é claro que foi agravado
pela invasão da Ucrânia pela Rússia, mas que é uma tendência, quando você observa no histórico, você percebe que o crescimento desses preços é uma realidade. A solução que se imagina passa a ser essa questão da alíquota de REN, porque ela te dá uma perspectiva diferente de justiça fiscal, porque a toda evidência, desde que adequadamente quantificada e negociada entre os estados e os contribuintes, ela tende a refletir um valor de tributação justa para o contribuinte e também de geração de recursos orçamentários necessários para os estados. O ponto aqui, portanto, passa a ser nessa quantificação. Como que se trabalha bem uma alíquota de REN e como se prever instrumentos e mecanismos que permitam uma revisão de tempos em tempos dessa alíquota para que se satisfaçam os contribuintes com a questão da justa tributação e os estados para terem a previsibilidade orçamentária deles. Uma outra coisa que é muito positiva na tributação ad rem é que facilita a fiscalização e, de certa forma, simplifica bastante a vida dos contribuintes. Se você tem apenas um valor a recolher pela quantidade de produto, a conta fica simples, o controle fica simples. Então, o contribuinte terá essa vida um pouco mais tranquila na hora de tributar e, da mesma forma, simetricamente, o Estado terá uma maior facilidade também na hora de nos fiscalizar. E isso gera um outro efeito positivo da tributação ad rem, que é o combate aos devedores contumazes, aqueles que se planejam para não pagar tributo. A movimentação deles, se for refletida em estoque, se for refletida em outros números, já não poderia mais ser, de certa forma, escamoteada, escondida, sob uma argumentação de que ele estaria praticando um preço menor, porque a tributação seria fixa pelo volume revendido. Isso faria, de certa forma, também que, num mercado de alta competitividade, se geraria uma neutralidade fiscal ainda mais sólida. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês, para a gente sempre pensar que, quando a gente tenha à mesa diante de nós a possibilidade de escolher entre uma tributação de consumo por alíquota ad rem ou ad valorem, nós não devemos pensar apenas abstratamente. Precisamos conhecer bem do mercado, entender o quanto ele é tomado por contribuintes sonegadores, devedores contumazes, e, a partir disso, realizar a nossa opção meditada, que vai tentar endereçar os problemas da melhor forma. Não tem, pelo menos me parece, não tem nenhuma resposta pronta e 100% correta. É o contexto do mercado e a justiça na fixação e instrumentos, mecanismos de revisão das alíquotas ad rem, que vai nos guiar quanto à adequação ou não do seu uso. Um forte abraço. Escreve para a gente saber a sua opinião, a sua visão sobre tudo isso. Um forte abraço, tudo de bom. Até logo.